E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Oliveira, do seu canal Doutor Geladeira, e hoje nós vamos falar sobre o top 10 ferramentas para refrigeração, ferramentas exclusivas de refrigeração, com um bônus especial, né? Vai ter a 11ª ferramenta que ninguém nunca te falou e vai ser uma dica muito especial. Assiste até o fim para você ver que ferramenta é essa e que essa não pode faltar de jeito nenhum na sua mala de ferramentas. Beleza? Só soltar a vinheta, eu já volto em 2 segundos. Pronto, voltei. Vamos então. Deixa eu só te pedir uma coisa, aquele like esperto, aquela inscrição marota. Tiver algum comentário, de repente de alguma ferramenta que faltou aqui, que você acha que deveria ter, que deve ter na caixa do técnico de refrigeração, coloca aí nos comentários. Inclusive, deixa eu falar uma outra coisa, se você ainda não é técnico e gostaria de se tornar técnico, estou deixando aí na descrição o link do nosso curso de refrigeração, legal? É um custo muito baixo. Você vai lá, acessa o link, assiste uma aula grátis e vê se é para você, e aí você entra. Você que já é técnico e quer se especializar, você que ainda não é, não sabe nada, entra lá. Agora, sem mais delongas, vamos aí ao top 10 com bônus, né? Então vai ser o top 11 das ferramentas para refrigeração. A primeira, multímetro, tá certo? É lógico, você deve estar falando o seguinte, multímetro, mas como assim? Ela não é exclusiva de refrigeração. Realmente não é, por isso eu resolvi começar com ela. Mas ela não pode faltar na mala do técnico de refrigeração. Ela vai servir para diagnosticar boa parte dos defeitos de uma geladeira, certo? Como, por exemplo, teste de compressor, teste de termostato, teste de fusível térmico, teste de resistência, vários tipos de teste. Você precisa do multímetro, tá? Eu vou gravar na sequência aí um vídeo falando sobre multímetro e as aplicações dele, algumas das aplicações dele na vida do técnico de refrigeração. Então, primeiro, multímetro, legal? O próximo, então, é o Manifold, tá certo? É esse aparelhinho aqui com essas mangueirinhas aqui. A função do Manifold, você sabe, né? Se você não sabe, de repente você não é técnico, ninguém é obrigado a saber de tudo. A função é fazer as medições do gás, né? Quando você, digamos, uma geladeira, ela perdeu o gás, ela está em vácuo, se ela tiver uma válvula Schrader, você coloca lá, você sabe se ela está em vácuo, você acompanha a pressão do gás. Algumas vezes, quando você não tem noção de quanto gás está faltando na geladeira, o Manifold ele é muito útil para você, através da pressão, você consegue dimensionar a quantidade de gás a ser colocado. Esse não pode faltar, esse é exclusivo de refrigeração e não pode faltar. Legal? Vamos ao próximo? O próximo é... Cadê? Opa! É gás? Não, gás não. É a válvula. Eu particularmente, eu prefiro andar no carro com esse tipo de garrafa pequena, tá? Ela tem 750 gramas de gás. Eu prefiro andar com esse tipo de garrafa. E depois a gente vai fazer um vídeo sobre deixa eu colocar na posição que apareça melhor, com que tipo de garrafa andar no carro. Mas hoje eu quero falar dessa válvula. Se você vai trabalhar com esse tipo de garrafinha de gás, você vai precisar dessa válvula, certo? Aqui a mangueira encaixa para você poder estar fazendo a carga de gás. Isso daqui também não pode faltar na sua maleta. Legal? Das mais importantes ferramentas que o técnico tem que ter na maleta, tá certo? Chama maçarico. Com isso daqui você vai soldar, você vai abrasar as tubulações, você vai fazer troca de compressor, você vai fazer reparos que precisam de solda, tá legal? Inclusive eu estou deixando, aqui no card, um vídeo que eu fiz só sobre maçarico, os tipos de maçarico. Eu estou mostrando esse daqui, é o mais simples, é o que eu costumo andar com ele na mala. Ele desmonta, né? Aí ele fica pequeno, vai na mala, numa boa, eu costumo andar com esse. Assiste o nosso vídeo sobre maçaricos que você vai entender os outros tipos de maçarico e quando usar. O principal é esse daqui. Com esse daqui você faz todo tipo de serviço. Um pouco mais de cuidado, mas faz todo tipo de serviço. Legal? Vamos ao próximo?
alargador de tubo. Eu vou te mostrar o meu alargador de tubo, tá? Existem vários modelos no mercado. O que eu mais gostei foi esse aqui, tá? Inclusive eu tenho dois desses aqui. Se você ver alguns vídeos mais antigos, eu tenho um desse todo prateado, tá? Esse daqui é bonitinho, ó, verde e meio que grafite aqui, bem legalzinho. Ele ajuda muito, tá certo? Na minha opinião é melhor do que aqueles que precisa colocar na morsa e apertar. Esse daqui, ele é bem mais prático, tá? E precisa ter. De vez em quando você vai ter situações em que você vai ter que encaixar tubos e as medidas não estão batendo e você vai precisar de um alargador de tubo. Às vezes você corta o tubo e ele fica aquela rebarbinha, não encaixa. Com isso daqui facilmente você acerta a situação. Legal? Repara o seguinte, eu não vou falar nesse vídeo sobre as ferramentas que são comuns, ferramentas como chave Phillips, alicate, esse tipo de ferramenta que é óbvio que você tem que ter, você deve ter. Estou falando de ferramentas exclusivas. Eu incluí, né, o multímetro como primeiro, que ele não é exclusivo, mas é essencial. Mas aquelas ferramentas comuns, né, como alicate, Phillips, fenda, isso daí é óbvio que você tem que ter. Uma ferramentinha muito útil também é essa daqui, ó. É um alicate cortador de capilar, tá certo? Existem outras formas. Com alicate comum você consegue marcar e quebrar o capilar. Agora esse daqui facilita bastante, tá? O corte do capilar. Ele corta sem fechar a passagem do tubo. Legal? Baratinho e vale a pena você ter na sua mala. Vamos ao próximo? O próximo então, alicate lacrador. Alicate lacrador, ele parece um alicate de pressão, mas ele é um pouco diferente aqui, ó. Ele é um pouquinho diferente, ele serve para quê? Para lacrar o tubo. Hoje eu uso menos esse alicate lacrador. Eu que já estou há muito tempo na área, eu vi aparecer as válvulas Schrader, né? Então a válvula Schrader para mim é um pouco recente. E antigamente a gente usava um outro tipo de conexão, que a gente era obrigado a usar o alicate lacrador para poder colocar uma porca fechando a conexão. Hoje ainda uso o alicate lacrador de vez em quando às vezes eu tenho que pôr, por exemplo, uma válvula Schrader em um sistema que ainda tem gás. Eu estou curioso a respeito do gás, eu quero ver o defeito que está ocorrendo na geladeira. Por exemplo, eu estou em dúvida se está faltando gás ou não. Então, às vezes eu tenho que botar uma válvula Schrader e eu não quero perder aquele gás, porque eu quero examinar. Então eu selo com esse alicate lacrador, soldo a válvula Schrader e aí eu faço as medições se forem necessárias. Eu ainda uso, já usei mais, mas eu ainda uso o alicate lacrador. Seria bom se você tivesse um. Próximo. O próximo agora é uma sequência, tá certo? Que trabalham juntos. E, aliás, eu vou mostrar primeiro a outra ferramenta. Outra ferramenta não é uma ferramenta, é uma balança. Opa! Uma balança. Função da balança, eu fiz um vídeo recentemente, quando eu falei sobre carga de gás. Como dar carga de gás. E sobre o preço do gás, e eu falei que quando você coloca com uma balança, você economiza bastante, certo? Você coloca na medida certa e você acaba economizando. Você só põe o necessário, você faz o serviço muito mais rápido e economiza no gás também, que não está barato. Agora, eu vou te falar da outra ferramenta que trabalha em conjunto, precisa ter. Porque se você tentar empresta a garrafa de gás, legal. Se você tentar fazer a carga de gás direto assim, você não vai conseguir, tá certo? Você coloca, você não consegue medir precisamente a quantidade de gás fazendo dessa forma. Qual a forma correta? E aí entra outra ferramenta que eu vou te mostrar agora. Outra ferramenta é esse pezinho. Aqui, ó, é um peso e aqui a gente tem uma porquinha que a gente coloca ou direto na Schrader do motor. Eu já fiz carga assim,
quando eu vou colocar pelo peso, você pode fazer assim que você ainda economiza o gás que ficaria dentro da mangueira. Ele possui uma mangueira bem fina, que diminui muito o desperdício de gás que fica na mangueira e você consegue fazer uma carga muito precisa. E como é que ele funciona, essa ferramenta? Você coloca a garrafinha de gás, ela deu uma escapadinha, mas é normal. E aí, você coloca... deixa eu mostrar a ponta. Na ponta desse peso tem... Tá vendo a torneirinha? Tá fechado. Eu não vou abrir para não sair gás. Mas isso daqui vai ou no manifold ou direto na Schneider do compressor. E a garrafa é colocada assim, de ponta cabeça, certo? Virada na forma líquida, sobre a balança. Dessa forma, quando você abrir o gás, a garrafa não movimenta e ela te dá uma precisão muito boa da quantidade de gás que você coloca. Certo? Se você for usar uma balança, você vai precisar disso daqui. Você não consegue fazer sem esse peso. Experiência própria. Eu já tentei fazer e ultrapassa muito, tá? Eu fiz a carga de gás usando só a garrafa e aí eu pesei antes e aí fiz a carga achando que estava entrando a quantidade certa. Quando você vai pesar a garrafa, você viu que entrou mais ou entrou menos. Não tem jeito. Legal? Essa daqui, essa é pesada. Eu não vou ficar segurando o tempo todo. Bomba de vácuo. Bomba de vácuo eu tenho também um vídeo, vou deixar aqui na descrição, falando só sobre bomba de vácuo. Bomba de vácuo, ela fez a diferença. Eu, quando comecei a trabalhar com refrigeração, a bomba de vácuo era muito, muito, muito cara. Muito cara mesmo. E demorou que eu tivesse condições de comprar a bomba de vácuo. Então eu usava um compressor para fazer o vácuo. Era horrível. O serviço não dava certo, dava umidade, era complicado. E eu estava prestes a desistir da profissão. E aí eu resolvi consegui comprar uma bomba de vácuo. Mudou da água para o vinho o meu trabalho. Por quê? Sem a bomba de vácuo, você não consegue fazer uma limpeza decente. Você não consegue tirar. Principalmente quem está começando tem dificuldade em fazer as soldas rapidamente, né? Então os canos ficam expostos por muito tempo. Então é inevitável que haja contaminação, né? Até pela atmosfera. E a bomba de vácuo mudou a minha perspectiva, mudou. Eu já estava prestes a desistir. Depois que eu comprei a bomba de vácuo, o serviço começou a dar certo. Certo? De primeiro a gente trocava um compressor e ele não dava umidade. Quem não sabe o que é umidade, assiste, por favor, a aula ou o vídeo sobre bomba de vácuo. Eu deixei na descrição, deixei o card aí em cima. Assiste, vale muito a pena. Umidade talvez seja um dos principais inimigos do técnico de refrigeração. Eu acho que ele só perde para o vazamento de gás. Bom, esse foi o top 10 e agora o bônus que eu prometi no início. Isso ninguém... Pelo menos eu nunca vi na internet, eu nunca vi um outro técnico usando essa técnica, essa ferramenta que eu vou ensinar agora. Se você colocar em prática, vai te ajudar muito, muito mesmo. Vamos lá? Posso mostrar? Ferramenta bônus número 11. Isso não é uma ferramenta, isso é uma concha de pegar feijão. Exatamente, é uma concha de catar feijão. E para que serve ela? Para que eu uso essa concha? Quando eu uso o maçarico, eu costumo colocar por trás, aqui apoiado com alicate de pressão, prendendo aqui embaixo, por trás da tubulação. Então, quando eu vou fazer, o meu assistente está colocando isso daqui, um tubo aqui. Então, quando eu for fazer a solda, o maçarico, pronto. Quando eu vou fazer a solda, eu uso dessa forma. O que acontece? Ela tem uma dupla função. Dá pra ver? Deixa eu colocar aqui na frente do meu corpo que vai ficar melhor a imagem. É assim, ela tem uma dupla função. Primeira função, pode ir. Primeira função, ela impede algumas geladeiras, elas têm aquele revestimento de poliuretano. E se você jogar chama, ela queima. E mesmo quando o revestimento é em aço, chapa de aço,
ela aquece demais e pode escurecer a pintura. E às vezes a parte interna da geladeira aquece e começa a derreter a espuma. Então eu uso para limitar a chama. Então a principal função é essa, eu controlar a chama. Por exemplo, você está fazendo uma solda num compressor e eu tenho um compressor numa geladeira industrial, tem uma ventoinha com hélice de plástico logo ali na frente. E você está aquecendo preocupado com a ventoinha para você não derreter a hélice de plástico. Então, com isso daqui, você consegue evitar que a chama atinja diretamente ali aquela hélice e derreta a hélice. Aí você vai ter que trocar a ventoinha, vai ficar mais caro, vai te dar prejuízo. Certo? Então a primeira função é essa. E a segunda função ele aumenta a eficiência da solda. Existem canos, esses dias mesmo eu recebia um aluno me falando sobre a dificuldade que ele tinha de fazer a solda de uma das tubulações, aquela tubulação lá do cano de alta pressão, porque na geladeira doméstica principalmente, ela é complicadinha mesmo. Uma porque resfria muito rápido, é difícil de aquecer, e é diferente, é cobre com ferro, então é mais complicado de você fazer essa solda. Então quando você usa a colher, bem próximo, o mais próximo possível da tubulação, ela vai aquecer mais rápido. Você vai trabalhar mais rápido, né? O seu serviço vai ficar pronto mais rápido e, além disso, você vai gastar menos gás, você vai gastar menos solda, sua solda vai ficar perfeita mais rapidamente. Então uma dica aí, na hora de soldar, a casa de R$1,99 você vai, e sempre que for trocar, você compra por uma dessa daqui, quando você for comprar. Não pode ter rebites. Uma vez eu comprei uma que o cabo era separado da concha e havia uns rebites, e eu não reparei nisso. Aí com pouco uso, os rebites começaram a folgar e estragou a colher. Então compra uma inteiriça como essa. Legal? Uma concha, uma colher, daquelas grandonas, vai te ajudar bastante. Valeu! Esse foi o vídeo de hoje. Eu acredito que você já deu aquele like. Valeu a pena ou não valeu? Ajudou ou não ajudou? Deixa aí nos comentários alguma ferramenta que faltou. Faltou, por exemplo, eu tenho certeza, o alicate Lochem. O alicate Lochem, ele é bom, mas ainda não é essencial. Ele vai se tornar. Inclusive, eu estou deixando também aqui no card um vídeo que a gente fez sobre o alicate Lochem. Legal? Comenta, curte, se inscreve. E se você tiver a fim de fazer o nosso curso, tá aí na descrição o link. Entra lá, valeu? Doutor Geladeiro e você, tudo a ver. Até a próxima, se Deus quiser.